muita alegria nós temos a presença do nosso querido irmão, pastor Ricardo Silva, que vai ministrar a lição de hoje, baseada na tua palavra. Que tu uses o teu servo como tu tens usado, que os nossos corações estejam atentos à ministração, que a palavra caia em boa terra. Oramos crendo, porque oramos na intercessão do teu Santo Espírito e no nome precioso de Jesus. Amém. Goiânia. Olha só o conteúdo dessa aula, que é conteúdo de livro, e não tenho dúvida, sobre a doutrina do pecado, está à disposição de quem queira. O Pix está aqui, o número do pastor Ricardo Silva, o contato do Pix por apenas R$7, tá? O número da perfeição. Então, quem tiver interessado, procurar, levanta o dedo quem quer. Aqui, ó, só tem 10, hein? 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, 5. Só tem 10, hein? 6. Vai continuar lá. Eu sei que você vai querer, não vai ter mais, hein? Não tem como tirar os chefes, é questão de honrar o colega, né? Tá bom? Só tem 4 depois, interessados, tá bom? Vai ficar aqui conosco, tá? Pastor, por favor, vamos trazer esse anúncio. Amém, irmãos. A paz do Senhor, amada igreja. Meus queridos, é com alegria que estamos aqui nesta manhã, este privilégio de iniciar este domingo, como esta semana, no melhor lugar, que é na casa do Senhor, e aprendendo no seu santo templo. Amém? Amém. Irmãos, quantos estão aí com a sua lição de EBD? Eu peguei aqui emprestado do nosso superintendente. A irmã fala: pastor, então o senhor não tem lição. Realmente não tenho. A igreja que hoje eu sirvo o Senhor mais um pouco, né? Eu sirvo em todas as igrejas que eu tenho oportunidade, como hoje de manhã, mas no qual tenho tido o privilégio de estar na membresia, está estudando sobre tipologia. Então, a tipologia aqui é uma matéria muito maravilhosa que mistura a teologia sistemática com seitas e heresias, muito importante também. E de Madureira, que eu também dei aula, está falando sobre a história do pentecostalismo. Muito boa. Hoje o assunto é pentecostalismo e neopentecostalismo, que é muito boa também. Dá uma benção, né? Então, faz bem, né? São 3 assuntos riquíssimos, né? E mais, vamos aqui à lição 10, onde temos aí o nosso tema: o pecado corrompeu a natureza humana. E o nosso texto áureo é: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A verdade prática: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Amém, amados? Podemos nos assentar. Meus irmãos, eu quero iniciar primeiramente esta palavra agradecendo ao Senhor por estar mais uma vez com os irmãos, ao meu amigo e pastor Cláudio César, que Deus te abençoe, ele, sua muito digna esposa, também sua filhinha, ou seja, toda a sua família, abençoando a cada ministro da casa do Senhor, também a sua respectiva família, como também todos os irmãos que amam a palavra do Senhor, e por amarem, estamos todos aqui nesta manhã. Mas, irmãos, falaremos sobre um assunto muito importante, mas também pouco ensinado
em nossas igrejas. Falamos até de pecado, mas sobre a doutrina do pecado é uma outra situação. Quando primeiramente paramos para falar sobre este assunto, eu quero chamar inicialmente aqui aos irmãos a um aspecto. Por que é importante o estudo da doutrina do pecado? Primeiro, porque ela é um ensino bíblico. Se Deus se importou, valorizou, capacitou homens a discorrerem sobre este assunto, quem sou eu e você para não estudar sobre este assunto? Então, primeiramente, é um ensino bíblico. Se está na Bíblia e eu sou estudante da Bíblia, não existe ensino que eu vou pular. Eu vou procurar estudá-lo. Então, primeiramente, porque é importante o ensino acerca da doutrina do pecado? É um ensino bíblico. E o estudante da Bíblia entende o valor de tudo que Deus assim capacitou homens a escreverem. E um texto muito básico, quando Paulo diz: toda a Escritura é inspirada. Então, até o assunto sobre o pecado foi inspirado por Deus. Não o pecado, mas o assunto sobre pecado. Segundo, irmãos, por causa da atual catástrofe, ou seja, tudo que nós estamos vivenciando na área moral, na área espiritual, na área familiar, na área social, tem causa. Que causa é essa? Pecado. Então, estudar sobre pecado é entender a causa de toda essa catástrofe, bagunça, desacerto que nós vivenciamos na nossa sociedade. Então, qual é a causa de tudo isso, pastor? Pecado. O que é pecado? Aí vamos ao que a Bíblia diz. Então, tudo que vivenciamos, ou que a humanidade vivencia desde a época de Adão até o dia de hoje, tem causa. E causa essa, pecado. Uma terceira causa porque é importante esse estudo é porque através deste estudo acerca do pecado nós podemos valorizar a nossa salvação. Só sabe valorizar a salvação quem sabe a gravidade da vida que tinha no pecado. Só sabe valorizar o preço pago por Jesus quem um dia entendeu o que era o pecado e o destino que nós tínhamos. E agora, através de Cristo, o nosso rumo foi mudado e o nosso rumo agora está direcionado ao céu. Mas até para que eu valorize a salvação e não brinque, não faça pouco caso, eu preciso entender a gravidade do pecado. Bem, por que estudar sobre o pecado é importante, pastor? Por causa que o pecado é uma barreira no relacionamento com Deus. Você vê claramente quando o apóstolo Paulo, em Romanos 8, ele vai dizer que nem a espada, nem a tribulação, ele discorre ali 7 aspectos que não separa o cristão do amor de Deus. Mas veja que Paulo ali não inclui pecado. Porque pecado cria separação. Isaías 59, 1 e 2 diz isso claramente. Então, até para que eu tenha um relacionamento
estreito com Deus, eu preciso entender aquilo que Deus gosta e aquilo que Deus não gosta. Quando eu entendo isso, eu começo a me aproximar mais de Deus. Na verdade, se fôssemos fazer uma síntese, pecado é aquilo que Deus não gosta. Se Deus não gosta, eu não faço. Então nós estamos aqui para fazer aquilo que Deus gosta e não fazemos aquilo que Deus não gosta. Então, para que eu tenha um relacionamento com Deus, eu preciso entender a gravidade do pecado. Aí o que acontece? Eu vou me afastando, e cada vez que me afasto do pecado, próximo fico de Deus. E aí vou viver uma vida com Deus. Então, pelo menos o que nós estamos estudando nesta manhã tem esses 4 aspectos. E outro ponto muito importante: todas as doutrinas bíblicas, elas se entrelaçam. Você pode estudar um assunto um tanto isolado por causa da necessidade, mas você não pode isolar aquela doutrina das demais, porque elas estão interligadas. Então, falar do pecado é falar de algo que fere o caráter de Deus, fere a Deus. Então você também tem que entender um pouquinho acerca da doutrina de Deus. Para falar sobre o pecado, você tem que entender o alto preço que Jesus pagou. Aí, doutrina de Cristo. Você tem que entender por que o Espírito Santo é santo e quer nos santificar, e tem que entender a doutrina do Espírito Santo. Para valorizar a nossa salvação, doutrina da salvação, eu tenho que entender a gravidade do pecado. E vai embora. Ou seja, mesmo que eu estude um assunto isolado, eu não posso isolar. Eu tenho que entender que ele faz parte de todo um contexto. Eles vão se interligar para que eu tenha uma compreensão grande da palavra de Deus. Então, é uma doutrina importante. Volto a dizer, nós até falamos de pecado, mas uma doutrina mais apurada sobre o pecado, às vezes se tem ausência. Então, o que nós estamos estudando hoje é de vital importância, sem dizer que pecado me atrapalha na área moral, na minha área social, na minha área espiritual, nos meus níveis de relacionamento. O pecado bagunça. Então, viver com Cristo é começar a viver uma transformação que vai culminar em todas as áreas. Quem vive afastado do pecado tem um casamento melhor, tem uma vida moral excelente, tem uma vida social, profissional, etc, abençoado. Agora, se o pecado entrar aí, bagunça tudo. Então tem gente com a vida bagunçada, é por causa do tal do pecado. Mas bem, quando se fala aí sobre pecado, e quem já estudou sobre o assunto sabe que lá nas formas originais, tanto hebraico como grego, meu irmão, é uma festa de termos. Um certo estudioso chegou a afirmar que existem pelo menos 27 termos no original para pecado. Isso fala da sua diversidade, da sua abrangência. Mas bem, para ser mais direto, existe uma palavra lá no hebraico, que é a palavra chata, que aparece 595 vezes no texto do Antigo Testamento, referente a pecado. E essa palavra chata, que é a palavra no hebraico, que aparece 595 vezes, significa literalmente
errar o alvo. A ideia deste errar o alvo é quando o homem vai se desviando do caminho que Deus coloca diante dele. Ou seja, Deus traça um caminho e o homem, talvez de caminhar nele, o homem começa progressivamente a distanciar-se ou sair deste caminho. Aí isso é visto como errar o alvo. Bem, a palavra no Novo Testamento mais usada para pecar é a palavra hamartia, que significa um transgredir, significa praticar más obras, significa pecar contra Deus. Então, nesse contexto, o pecado ele vai atingir tanto no aspecto moral do homem, como também vai atingir o relacionamento com Deus. O pecado deforma moralmente o homem e cria uma barreira entre o homem e Deus. Então são esses dois termos mais usados. A chata é a palavra lá no hebraico e a palavra hamartia é a palavra usada na forma grega. Mas quando chegamos também no Novo Testamento, nós podemos observar alguns termos. Ou seja, existem algumas palavras, ao serem traduzidas, que geram algumas palavras em português, que nos darão a nitidez do que seja o pecado. Primeira palavra é o termo transgressão. É um termo muito usado por Paulo na sua epístola aos Romanos. E se o irmão depois querer só ler, está lá em Romanos 5, 14 a 17. Esta palavra transgressão, ela vem do grego anomia, que significa violação da lei, significa desordem, significa anarquia, significa declínio para a margem esquerda ou direita de uma santidade. Essa palavra também significa invadir a propriedade ou direitos de outra pessoa. Isso é uma transgressão. Transgressão é quando você coloca um limite e fala: até aqui você vem. Se você passar, você está transgredindo. Você está indo além do que foi colocado. Aí a pessoa vai lá e faz isso. Então ele está em um ato de transgressão. Então, irmão, observe claramente numa aplicação que o pecado ele cria uma desordem até no âmbito social, e não é isso que estamos vivenciando hoje no Brasil e no mundo. Desordem. Então é a primeira palavra, transgressão. Uma outra palavra usada no português é a palavra errar o alvo, que é um vocábulo usado pelos arqueiros. Quando alguém deixa de acertar na mosca ou no centro de um alvo. Então, você tem a mosca, e todo mundo já brincou, quem não brincou já viu isso. Você tem ali para acertar naquela mosca. Às vezes é pretinha, às vezes é branquinha, mas você tem que mirar no meio. Você tem que acertar. Caso você não o faça, você está errando o alvo. Ou seja, pecado é o propósito que Deus traçou para nós. E aí eu saio deste propósito e estou errando o alvo ou deixando de acertar aquilo que Deus colocou para a minha vida. Ou literalmente saindo do propósito que Deus traçou para mim. Um outro termo para pecado é rebeldia. E a palavra rebeldia é desobedecer e agir contra a autoridade de alguém. Ou seja, Deus é a autoridade suprema. A
afinal ele é chamado de Senhor. Senhor quer dizer dono, quer dizer proprietário, quer dizer autoridade suprema, quer dizer o amo. A ideia de dono ali está sugerindo que não existe nada que Deus não tenha sobre ele domínio. Então, a rebeldia ou o pecado é quando eu vou contra os direitos de Deus. Se Ele é Senhor, o que Ele determina deve prevalecer. E quando eu vou contra esta ordem, quando eu vou contra essa determinação, eu estou em um ato de rebeldia. Interessante que a rebeldia, no sentido de desobedecer, não é só desobedecer uma palavra, mas é desobedecer a vontade daquele que é o seu Senhor. Então, todo ato de rebeldia, todo ato de rebelião tem origem aonde? No pecado. Continuando, pecado também é visto como uma imundície, é um outro termo. E aí é quando o pecado ele é intencional, tendo a consciência de estar fazendo o que é errado, pois a consciência condena. Então a imundície, e é interessante que lá no Antigo Testamento, Deus coloca pelo menos dois princípios importantes no livro do Êxodo, no livro principalmente de Levítico e de Números, e Deus primeiramente dá uma aula de higiene, que Deus é um Deus higiênico. Você vai ver Deus falando: filho, lava essa mãozinha aí, lava esse pezinho, toma um banho, lava essa roupa. Terminou aí daquele período menstrual, mulher, se limpa. Filhão, terminou do relacionamento conjugal com a tua madame, faz uma higiene aí, filhão. E tantas outras leis que Deus falou, princípios de higiene. Até lei de quarentena Deus falou para não dar epidemia, e tantas outras. Então Deus impregnou o princípio de higiene, mas também Deus deu leis de impureza religiosa. Por isso que, às vezes a Bíblia, às vezes não, no Antigo Testamento é claro, a imundície que dá lepra. E quando o leproso chegava, ele dizia: imundo, 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 eu estou impuro. Alguns princípios Deus falou: pega água para lavar, para poder ter relacionamento comigo. Quando Deus ilustrava sobre pureza, Deus falava: tem que vestir roupa branca. Porque Deus estava de forma didática colocando na mente do povo, através de figuras, a gravidade que era o pecado, a imundície que é o pecado. O pecado torna a pessoa imunda diante de Deus. A sua consciência fica impregnada pelo pecado. E é como se literalmente a pessoa tivesse escolhido um lugar bem imundo e ali tivesse se enrolado, igual alguém vai fazer aquela gostosa, daquele gostoso bife de milanesa. Vira para lá, vira para cá, vira para cá, vira para lá. Tá bem? Agora vamos jogar lá na fritura. Bem, egoísmo. O primeiro ato de desobediência foi causado pelo egoísmo, pois o homem desejou aquilo que Deus sentiu que Deus lhe havia negado. Então o homem se olhou, achou que aquilo que Deus havia lhe proibido estava errado, ele foi tomado por um egoísmo. E você vai observar que pecado dentro de um âmbito geral é um ato de egoísmo. Até a prática do adultério é egoísmo. É quando um, dois, quer só para ele, e ele só se acha
E você vai ver pessoas muito egocêntricas. Tudo é ela, muito orgulhosa, muito vaidosa, muito presunçosa. Causa o quê? Pecado. Vamos continuar. Dívida. O homem deve a Deus a guarda dos seus mandamentos. Todo pecado cometido é contração de uma dívida. Então, pecado o que é, pastor? Uma dívida diante de Deus. Deus coloca ao homem os seus mandamentos, as suas ordenanças, as suas diretrizes. E na realidade o mandamento não é uma ideia que Deus está te dando, não é uma sugestão que Deus está te dando, não é uma opinião que Deus está te dando. Lindos, é uma ordem. Ordem por aquele que pode dar a ordem, que é Deus. É um mandamento que o homem deve procurar, esforçar-se para cumprir. Ah, pastor, mas é muito difícil. Mas olha o que eu falei. Você tem que se esforçar. Se eu já estou me esforçando, Deus vai estar me dando graça. E mesmo que eu não a cumpra da forma integral, Deus está vendo um coração que é sincero diante dele. Mas como alguns dizem, não dá para cumprir, então eu não vou fazer. Você está errado, porque Deus está vendo esse coração. Continuando, é uma desordem. O pecador é um rebelde idólatra, porque deliberadamente quebra o mandamento, ao escolher sua própria vontade, em vez de escolher a vontade de Deus. Isso gera o que, irmãos? Uma desordem. Quer ver um exemplo disso? É você pegar Romanos 1. Paulo fala da desordem que o pecado trouxe. Que a carta de Paulo aos Romanos, esta grande obra teológica que todo estudioso da Bíblia sabe, Paulo começa a falar primeiro da gravidade do pecado. Como ela criou uma desordem no homem, depois criou uma desordem nos relacionamentos do homem com sociedade, criou uma desordem no relacionamento com Deus. Então nós temos gente aí que não se aceita, não se ama, tem gente aí que tem dificuldade de relacionamento, causa inicial também pecado. Desobediência, a ideia de desobediência literalmente quer dizer ouvir mal. Então a desobediência vem quando eu não dou devida atenção àquilo que eu estou ouvindo. Tem filho que é desobediente, que o pai está falando e está assim, não está nem para o que está falando. Aí faz tudo ao contrário. Tem uns que você está falando, eu já sei. Só que ele não faz. Então não sabe. Porque se soubesse, não fazia. Então desobediências vêm quando eu não dou devido valor a quem está falando ou aquilo que está sendo ensinado. Esse é o problema. Isso gera o que, pastor? A desobediência. Nitidez, Adão e Eva. Continuando, queda, que é um termo bem usado, né? Significa falta, ou cair para um lado, ou cair no pecado. Pecar é cair de um padrão de conduta. Deus colocou um padrão de conduta, eu começo a segui-lo, e o pecado vem e me leva a cair, ou para um lado ou para o outro. Na Epístola aos Hebreus, o escritor fala disso, sobre o cair. E na visão
compreensão do escritor dos Hebreus, da Epístola aos Hebreus, cair pode ser tanto no âmbito moral como no âmbito doutrinário. É quando eu sigo a verdadeira doutrina e chego em um determinado momento, eu dou uma bobeira, dou uma desguisada e começo a ensinar algo que não tem nada a ver com a Bíblia. E é o que a gente está vivendo hoje. Pessoas aí que já tiveram uma nitidez da compreensão da palavra de Deus, mas agora, filho, cauterizou, cegou, arrancou os olhos e começa a falar um monte de besteira. Pecado faz isso. Pecado tira o fiel e torna o fiel, torna um puro impuro, torna um lavado imundo. Continuando, é uma derrota, é um significado literal da palavra queda na passagem de Romanos 11:12, usada na Epístola de Paulo aos Romanos. Ou seja, o que é pecado? É uma derrota. Todo aquele que cede ao pecado, o pecado vence. E se o pecado o venceu, ele se torna servo daquele que foi vencido. Então a pessoa que peca vai pecar mais. Camarada, fuma um cigarrinho, daqui a pouco é 20, daqui a pouco é um pacote. Se ele trabalhar na Souza Cruz, ele fuma toda a Souza Cruz e fale ela. Camarada, toma uma golada, daqui a pouco é a garrafa, daqui a pouco o bar inteiro, e vai embora. A pessoa se prostitui com uma, daqui a pouco é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é strike. Porque o pecado é uma derrota. O pecado tem em si a característica de tornar o homem insaciável por aquilo que ele faz. Ele desperta um ímpeto, e o homem cada vez mais peca. Ele acha normal, e aí entra o egoísmo, que ele só está pensando nele, e vai embora. Bem, e o pecado é uma impiedade. O que seria isso, pastor? Seria uma vida sem adoração ou reverência. É quando o homem se torna ímpio, descrente das coisas de Deus. É quando o homem não quer mais servir a Deus, não quer mais adorar a Deus. Característica: todo aquele que peca começa a perder o gás. Aí já não ora mais, não lê mais a Bíblia, não tem mais aquele prazer na comunhão com os irmãos. Tem alguma coisa errada. A impiedade torna o homem ímpio, descrente das coisas de Deus. Outro termo, erro, ou seja, isso descreve pecados cometidos como fruto da ignorância. Aí a pessoa comete o que? Erros. É por isso que toda vez que eu venho à casa de Deus, a minha mente vai ser refrescada. Eu vou ser alertado para que eu sempre possa estar com a devida cautela para não ser levado pelo tal do pecado. Continuando, uma iniquidade significa uma falta de equidade, de reconhecimento do direito ou dos princípios imutáveis de justiça. É algo que promove desordem. Iniquidade vem de iníquo. Iníquo vem, irmãos, de tudo aquilo que gera uma desordem, gera uma bagunça, gera o quê? Uma vida afastada de Deus. Esse é o iníquo. E por último, injustiça, que é um procedimento referente ao direito.
é quando falta a verdadeira justiça. Então, ou seja, o que é injustiça? É quando a pessoa manipula a justiça para si, para o seu próprio bem. É o que a gente está vendo, irmão. No Brasil está uma festa. Gente que deveria zelar pela justiça, é o primeiro a cometer injustiça. E achar que está com a justiça próxima. Realmente a justiça continua certa. E aí o irmão observa literalmente a gravidade. Então o pecado, ele atinge todas as esferas, não só no âmbito espiritual, mas em todas as áreas referentes ao homem e aos seus relacionamentos. Agora, e os falsos conceitos sobre o pecado? Vamos lá. Ateísmo nega a sua existência. Ateísmo já que nega a Deus, também nega tudo que está relacionado a Deus. E o pecado, de uma certa maneira, atinge a Deus. Então, para os ateístas, não existe pecado. Segundo, os agnósticos. Tem gnósticos e tem os agnósticos. Eu estou falando dos agnósticos. Sustenta que não há evidências bíblicas suficientes para provar esta teoria. Então, para eles é uma teoria. E segundo, é um ato em que para eles não existe fundamento bíblico para tal verdade. Agora, isso daí é uma ausência de pesquisa e de estudo da palavra de Deus, porque se há algo que a Bíblia menciona é o pecado, porque para a palavra falar sobre salvação, primeiro ela tem que mostrar a gravidade do pecado. Antes da pessoa reconhecer antes da pessoa reconhecer a necessidade de ser salvo, ela tem que reconhecer que é pecador. Então, à luz da Bíblia, não existe tratamento referente ao pecado se a pessoa não reconhecer que está com um pecado na vida. Continuando, pelagianismo, que é aí, irmãos, um dos assuntos abordados na nossa lição, certo? Através de Pelágio, tá certo? Bem, temos aí, segundo essa doutrina, os homens nascem sem pecado. Este é disseminado exclusivamente pelo mau exemplo. Então, para eles, nesse conceito aí, não existe uma origem referente ao pecado. Esse homem não nasce no pecado, mas progressivamente vai sendo gerado o pecado, o conceito do pecado, através daquilo que a pessoa pode tomar como mau exemplo. É a visão do pelagianismo. O semi-pelagianismo ensina que a natureza humana, embora enfraquecida pela queda, a ponto de ser inevitável que as pessoas pequem, a bondade inerente que possui é suficiente para iniciar a verdadeira fé. O semi-pelagianismo é a mistura do pelagianismo e mistura um pouquinho com a doutrina de Agostinho. Então, essas duas os pensadores fundem e dá o que é chamado de semi-pelagianismo. Já o semi-pelagianismo ensina realmente que existe uma natureza má no pecado, mas que o homem por si mesmo ele pode reverter aquilo. Temos aí o conceito da transmissão natural ou genética. Esta teoria enfatiza que a transmissão da natureza corrupta se baseia na lei da herança, ou seja, todo o mal moral que possa estar naquele homem vem de gerações antigas. É o conceito da transmissão natural ou genética, ou seja, para eles não existe um pecado que
de uma maneira a pessoa comete, se ela está fazendo algum tipo de delito, é porque aquilo já está na sua herança genética, já está embutida nela desde o seu nascimento. A imputação indireta, o pecado de Adão fez culpado, e como castigo, Deus lhe corrompeu a natureza. Ou seja, ela quer acreditar o pecado a Deus. E na realidade, o pecado é o ponto inicial, é igual uma doença. Ela vai te infectar e depois ela vai tomar todo o teu corpo. Isso daí é o conceito, para a gente já poder entender. Aqui já diz que o homem se tornou culpado pelo pecado, mas foi Deus que corrompeu toda a natureza, enquanto é o pecado que dá origem a tudo. O veteranismo, esta teoria afirma que a corrupção e a culpa se estende a toda a humanidade, porque Adão era a cabeça da raça no sentido representante. A psicologia ensina não a haver pecado, mas uma anomalia no ser humano. A sociologia ensina não a haver pecado, mas a influência do ambiente. O camarada está naquele ambiente pesado, vai ser aquilo. Mas já está mais do que provado que não é verdade. Porque tem pessoas que vivem num ambiente pesado e não é influenciado. E tem gente que vive num ambiente leve e é influenciado. Então, a própria sociologia, com esse argumento, não tem, digamos assim, uma realidade. O determinismo, o pecado é uma ilusão. O hedonismo, o homem deve estar livre para liberar todas as suas inibições. No chamado hedonismo, filho, liberdade. Dá vazão ao que você quer. Quer beber, beba bastante. Quer se prostituir, faça bastante. Quer ficar andando com a moto 200 para lá e para cá, faz o que quiser, o que você quiser. Faça o que vai te libertar da inibição. Faça o que você se sente prazeroso em fazer. Ciência cristã nega a realidade do pecado. O evolucionismo, o pecado é uma herança do animismo. O relativismo, muito usado hoje, é um conceito predominante hoje da origem da pós-modernidade. Diz o seguinte: não existe absoluto. Logo, o pecado é relativo, dependente de pessoas para pessoas. Vamos lá. Alguém chega para mim e fala: e beber? Eu digo pecado. Ele fala: não, para mim pecado, beber não é pecado. Isso é relativismo. O que para mim é uma verdade, para outra pessoa não é verdade. E ainda temos o islamismo. Rejeita a doutrina do pecado original, lá no Alcorão 30.30. Me permita, irmão, só fazer aqui uma pequena colocação. Isso daqui é mais alarmante, porque já está no nosso âmbito cristão. Qual é, pastor? Primeiro, a visão que o pecado é problema. Alguém chega para o pastor e pastor, eu tenho problema. Pastor, problema é uma coisa, correto? Como eu cheguei contando? Pastor, eu me prostituí. Ele chama pecado de problema. E tem gente tratando o pecado assim: é um probleminha, pastor, é grande coisa. Não é problema, é pecado. Mas no nosso meio já está impregnado isso daí. É tão problema que tem gente que vive isso e outras e acha que não é nada. É um probleminha que fica porque ele dá jeito. Ele dá jeito. Outra é o tal do amor sem limite. Não, filho, Deus ama demais. Deus ama demais, meu filho. Porque se tu viver na prática homossexual, depois Deus vai. Deus te ama, menino. Tanto que hoje já tem
mas ele já está impregnado. Outro, irmão, a graça sem graça. Se fala de uma graça que já perdeu o efeito de resgate. Ficou uma graça sem graça. É o que nós estamos vivendo hoje. Você, às vezes, vai lá no acesso do YouTube e vê cada pregação que não te leva a confrontar pecado, não te incomoda. É um massagear ou apenas passar um bálsamo sobre a ferida criada pelo pecado e está tudo bem, meu filho. Eu entro e saio de determinadas reuniões e a minha mente vai ficando cada vez mais cauterizada pelo pecado, porque eu nunca sou confrontado. E quando eu sou confrontado, tem gente que fala: poxa, pastor, não precisava disso tudo. Precisa. Porque se você não for, se nós não formos confrontados, a gente não vai chegar no céu. A pregação tem que mexer com a gente, tem que incomodar. Senão não dá céu. Agora, tudo isso aí, irmão, é a visão equivocada da gravidade do pecado. E aí, irmão, por que existe uma visão equivocada do pecado? Por causa da ausência de ensino bíblico. Volto lá no início. Se fala sobre pecado, mas não sobre a doutrina e a gravidade do pecado. E aí, nós, e aí eu me incluo também, nós pregadores, precisamos voltar a pregar mais sobre o pecado, não sobre o pecado, mas sobre a gravidade do pecado. Porque senão vai ficando, e a pessoa vai esfriando, e a pessoa daqui a pouco desaparece, e daqui a pouco a pessoa começa a tomar rumos e rumos por aí. Terrível. O que a Bíblia fala sobre o pecado já está me dizendo: filho, aqui está o problema. Não brinca por isso. Não é isso aí, irmão? Sansão brincou e virou brinquedo. Davi brincou, achou maravilhoso. Só que pecado é igual cartão de crédito. Toma, consumiu bastante, a conta vai chegar. Vai chegar. E essa conta, filho, só gera cada vez mais débito. Vai ter que pagar. Não é isso aí, irmão? Da visão ali, ó, com o que fez com Batseba, Deus depois mandou a faturinha para ele: Davi, aqui, segura a fatura aí para você. O primeiro filho teu com Batseba vai morrer. Depois Aminon e marcou. Depois o caso de estupro de Tamar. O nosso queridíssimo Absalão, rebelião, e morreu. A conta que Deus mandou para Davi. E o Adonias, no final da vida de Davi, quis usurpar o trono. Não tinha para pagar. A menina, pelo outro lado, que só fala de Davi, mas esquece da conta dela. A continha dela, vamos lá, o primeiro filho morreu. O marido dela morreu. Aitofel, que era o avô dela, morreu, se suicidou. Porque pecado manda a conta para as duas partes. Davi, toma a tua conta. Batseba, segura aqui também. E vai embora. Você vai ver na Bíblia homens de Deus com ministério abençoado e o pecado jogou no chão. É grave. Não dá para brincar. Não dá para dormir. Não dá para achar engraçadinho. Não dá para achar legal. Pecado, irmão,
irmãos, à luz da Bíblia, irmãos. E hoje no nosso meio evangélico, todo mundo está brincando com o pecado também, pode ser todo mundo, né? Mas o que tem de pastores, o que tem de líderes por aí, que se falar de pecado, fala assim, não, vai criar um trauma na mente do povo, porque pecado também agora virou trauma de crente religioso. É bom, você fala de pecado, você também é traumatizado. O que traz esse trauma para a igreja? Essa síndrome de culpa? Aí o pecado está sendo tratado também dessa forma. Trauma. Ele causa trauma. Continuando. Aí nós temos algumas ilustrações sobre o pecado. Primeiro, pecado pode ser visto como uma fraude. Romanos 6,23. O que seria uma fraude, irmãos? Promete algo e não faz. Legal? O camarada começa a pecar e se droga. Vou viver alegre, vou viver acima dos meus limites. Vou ser o cara onde eu estiver. Aí termina o efeito da droga, deprimido, chateado, babado, jogado no canto da rua e outras coisitas mais no canto. E na depressão é tão grande que ele quer tirar a vida dele. O pecado promete uma coisa e nunca dá o que prometeu. Isso é fraude, isso é engano. Olha só o que Hebreus, pega a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 25 e 26 diz assim, falando sobre Moisés, tá? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo, olha aí, algum tempo, ter o gozo do pecado. Pecado dá gozo, pecado dá alegria, mas é momentânea, temporária, acabou. Teve por maiores riquezas o próprio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha visto a recompensa. Então o pecado traz alegria, traz, mas não é uma alegria permanente, temporária, é uma falsa alegria, é uma fraude. Só que Moisés falou, não quero isso não, eu quero até sofrer, eu quero ser até escarnecido, mas eu estou já vendo algo muito superior que Deus vai me dar. Segundo, pecado é bumerangue. Sabe o que é bumerangue, irmão? Sabe, né? Aquele joguinho, aquela pegadinha, dá aquela volta e te acerta. Da onde saiu, volta. Pecado é bumerangue. Vamos lá, irmão, olha o que Deuteronômio, perdão, Números 32, 23 diz. Números 32, 23. Se não fizerdes assim, estareis pecando contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Deus está falando, mas se pecar contra Deus, o pecado te acha. É igual bumerangue. Você joga, ele dá uma virada e daqui a pouco ele te acerta novamente. Aí você tem um caso ilustrativo lá em Juízes 7, 13 a 14, quando Deus usou a lei do bumerangue para falar para Gideão. Então o pecado acha quem comete. Vamos lá. O muro de separação é Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades, como já vemos aqui um termo para pecado, fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então o pecado cria uma barreira, correto? Um muro pior do que aquele muro que dividia as duas Alemanhas, uma muralha maior do que aquela da China. O pecado cria uma barreira entre o homem e Deus. Veja, as vossas iniquidades
cidades fazem divisão. Então o problema é o homem em relação a Deus. Não é o homem, não é Deus em relação ao homem. É um muro. O pecado é um débito. Como já falamos aqui, é uma dívida. A conta do homem está o quê, irmãos? Está o quê? Zerada. E bem zerada. É por isso que os irmãos, quando lêem o Novo Testamento, Paulo chega assim lá em Romanos 4, se não me engano, versículo 3. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. A ideia paulina é o seguinte: quando Abraão creu em Deus, criou-se uma conta. E essa expressão imputar é uma palavra grega chamada logizomai, que quer dizer debitar na conta de alguém. Então, na visão de Paulo, quando ele creu na obra de Deus, em Deus, logo Abraão, Deus criou uma conta para ele e debitou seus pecados quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Aí é aula de contabilidade. Jesus tem crédito e eu tenho débito. Só que sai da conta de Jesus o crédito e bate na minha conta. Aí eu começo a ter crédito com Deus, porque a minha conta foi zerada. Só que Deus não zera só a minha conta, Deus deixa lá um crédito. Aí eu vou lá, dobro o meu joelho, oro, falo com ele, e ele fala: esse daí eu ouço, porque o pecado dele foi debitado e hoje ele tem crédito comigo através de Cristo Jesus. Essa é a ideia de Paulo. E Paulo várias vezes fala disso. Pensa, meu irmão, a Bíblia dá aula de contabilidade. Então o pecado é um débito. Glória. Isso aí. Cansou aqui o microfone. Mas vamos lá, irmão. Ainda continua, hein? O pecado é um narcótico ou veneno. Não é Romanos 6,23? O que a Bíblia diz em Romanos 6,23, irmãos? Porque o salário. Amém. Porque o salário do pecado é a. Amém. Não se esquecer que o pecado paga direito para quem trabalha para ele, tá? Trabalhou, vai receber bonitinho. Meu irmão. Gosta de droga, vai morrer. Gosta de violência, vai morrer também. Gosta de prostituição, a doença vai pegar você bonito. O pecado paga salário bonito. Porque o salário do pecado é mais o dom, a graça, a dádiva, o presente, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através de Cristo Jesus. Então aqui que nós temos um pecado narcótico. A Bíblia diz: toda alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. Então isso quer dizer que cada vez que o homem se droga, ele pode ter um momentâneo prazer, mas o efeito dele na sua alma, na sua vida, vai levá-lo à morte. Então o pecado é visto como uma droga, como um veneno, vai matar. Droga vai matando a pessoa devagar. E pecado mata também devagarzinho, mas mata. Continuando, o pecado é uma prisão, João 8,34. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado e acabou. O pecado, se venceu você numa área, ele se tornou senhor seu. Só que o pecado não quer só te vencer em uma área, ela vai procurar te vencer em todas as áreas. O pecado nos torna a pessoa um prisioneiro, um escravo. E por último, irmão, é uma doença terminal.
é o que Isaías vai falar sobre o pecado da nação de Israel. Ele diz aqui 1, 5 e 6, olha, falando sobre o pecado. Porque sereis ainda castigados, se mais vos rebelares, toda a cabeça está enferma, todo o corpo fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nela coisa sã, senão feridas, contusões e chagas todas, não exprimidas nem atadas, nem amortecidas com óleo. Qual é a visão que a Bíblia está dizendo? Primeiro, Isaías recebe um diagnóstico da gravidade do pecado, e depois Deus fala: vem cá, Ezequiel, olha a consequência do que eu falei para Isaías, vale de ossos sequíssimos. Pecado é uma doença, vai deformando, vai mutilando, tanto que no Antigo Testamento a ilustração para pecado referente a uma doença é lepra. Então, claramente, nós temos que pensar nisso. Agora, quando nós falamos aí sobre o pecado, qual seria a sua origem? A origem do pecado não está em Deus. Porque o pecado não está em Deus, irmãos. Porque Deus, ele não pode pecar. Vamos dar uma lida aqui. Jó 34:10 diz assim. Jó 34:10. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai, longe de Deus o praticar a impiedade, um termo para pecar, e do Todo-Poderoso cometer a iniquidade, outro termo para pecar. 12. Na verdade, Deus não procede impiamente, terceiro termo para pecar. Nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Então Deus não peca. Pelo menos em Deus existe pelo menos 2 pontos só para ser focado. Primeiro, Deus não peca porque Ele é santo. O estado divino santo. Isso quer dizer que é inalterável em Deus. Ele é o santo. E ele é o que? Perfeito. O pecado gera imperfeições. Deus, ele é perfeito. Então Deus é santo moralmente, e Deus é perfeito em tudo aquilo que é, em tudo aquilo que faz. É marca do caráter divino. Bem, o pecado teve origem onde? No mundo angelical. E a Bíblia é clara e menciona isso. Se formos a Isaías 14, 12 a 15, o irmão lerá que a causa principal ali foi o quê? A soberba, a vaidade, a presunção. O eu prevalece ali. Aí você vai ver que o egoísmo afetou a alma do querubim da guarda ungida. E ele tornou-se o que ele é hoje. O eu. O irmão vai observar que o pecado, no nosso caso, existe o tentador, que é Satanás, e o tentado, que somos nós. No caso de Isaías, o tentador é ele, como o tentado também é ele. A gravidade. Você vai observar que o pecado não nasce fora, nasce dentro. Tu dizias no teu coração, então nasce aqui dentro. Quando chega ali para o exterior, é porque o interior já está todo podre. Pecado, só para você ilustrar, é igual glicose alterada. É igual colesterol. Me desculpa, está arrebentando você por dentro e você está com a maior carinha de garotão. Daqui a pouco ela, pô, e tu morre. Mas o cara tinha um físico tremendo. O cara
esquece os debates teológicos aqui, claro, fica ali nítido que Deus dá uma visão de algo que aconteceu antes, muito antes de uma criação no mundo terreno, e Deus leva Ezequiel lá para tanto tempo que eu nem posso precisar, e nem você pode precisar, mas o homem cai ali, o querubim da guarda ungida. Aí você vai entender o seguinte, que o pecado é tão grave, que pessoas que com caráter puro podem ser corrompidas. Quem é o exemplo? O próprio querubim da guarda ungida. Pessoas com alta posição diante de Deus, querubim da guarda ungida. Pessoas que eram o sinete da perfeição, querubim da guarda ungida. Pecado. Pessoas que estavam no melhor lugar, hein? Pode cair. A gravidade do pecado. Está entendendo? Que a gente tem que parar para pensar. Aí, ó, como Deus falou, tu eras perfeito até o dia que houve em ti pecado. O que ele fez, Deus chamou de pecado. E você vai ver vários termos que Deus usa para pecado ali. E as consequências. Mais à frente, irmão, você tem o quê? 2 de Pedro 2,4. Os anjos que não guardaram a sua posição, mais pecado. Então, o pecado tem origem ali. E o pecado afeta diretamente o quê? Diretamente o quê? A humanidade. Aí o pecado não tem origem na humanidade, mas como uma epidemia atingiu o homem. Porque se você chegar em Isaías 43:7, a Bíblia diz, ó, os quais eu criei, formei e fiz para a minha glória. Então o homem não foi criado para o pecado, o homem foi criado para a glória de Deus. Lá em Eclesiastes 7:29, Deus fez o homem perfeito, mas ele se desviou de tudo isso. Então o homem foi criado perfeito. Salmo 148, o homem foi criado para louvor a Deus. Mas aí o que aconteceu? O homem veio o que? Irmãos, a pecar. Ele veio o que? A transgredir. Ele é tentado e cedeu à tentação. Agora, irmão, pense bem. Isso aqui é bem sucinto. Deus já tinha preparado tudo para o homem não pecar. E se ele pecasse, Deus já tinha jeito. Correto? Deus premeditou o pecado? Não. Tanto que Deus alertou o homem. Deus colocou ele no melhor lugar para viver. Então não é influência do lugar. Deu uma ocupação para eles, que não era uma ocupação de escravizar, mas Deus vai dar uma trabalhadinha aí que precisa. Botou eles para trabalhar. Deu tudo o que eles precisavam. Filho, está aí, ó. Come disso tudo aí. E ainda dava da sua presença diariamente na viração do dia. O homem não precisava pecar. O homem não precisava fazer nenhuma besteira, porque Deus falou, filho, estou vendo que você está sozinho, vou preparar uma bênção para a tua vida, que é uma mulher. Parabéns pelo dia que a mulher é uma de mulher. Entendi? Vou te dar uma esposa bonitona, vai cuidar de você aí. E aqui tem um detalhe, vem cá. Olha aqui, olha a didática de Deus, como Deus é maravilhoso. Aqui, ó. Está vendo essa árvore aqui? Dela não comereis. Ela está proibida. E o restante, come tudo. Dessa não. Não é só dizer não, que é o problema dos pais. Dar não e não dizer porquê do não. Didática divina. O dia em que tu comeres, certamente morrerás. E o termo original ali é morte intensidade. Morte física, de alma e de espírito. Tudo bem. Vai morrer, tá bom? Bom?
prática divina. Deus mostrou. O homem não precisava pecar porque Deus estava tratando com gente inteligente. Não tinha motivo. Estava tudo legal, tudo tranquilo. Mas aí o que é, meu irmão? O homem peca. E aí começa todo esse desequilíbrio, essa desarticulação que nós vivemos. Ok? Então, irmão, veja claramente a sua gravidade. Para a gente finalizar, e aqui eu só uso mais 5 minutinhos. Primeiro, a abrangência do pecado. Qual é a origem do pecado? A origem do pecado ocorreu no mundo que é angelical. Já tratamos isso. Segundo, o pecado ele é universal. É o que Paulo comenta lá em Romanos 3. Paulo diz que tanto os judeus como os gentios todos estão debaixo do pecado. O pecado atinge o homem em qualquer lugar que o homem estiver. E não só atinge o homem, mas também o atinge de forma completa. A intensidade do pecado é o que Jesus fala aqui em João 19, e no seu versículo de número 11, 19:11, ele vai dizer: respondeu Jesus, nenhuma autoridade terias contra mim, se de cima não te fosse dada. Aquele, porém, que me entregou a ti, maior pecado tem. Então existem pecados que tomam dimensão cada vez maiores. Vamos lá. Pecado tem cor. E a cor do pecado não é preto. Quem ensinou essa historinha de cor preta? As criancinhas, as professoras de criança, nada contra elas, né? Mas começaram a ensinar. Pega o papelzinho preto, esse é teu coração, preto teu pecado. Mas aí chega o vermelho. Não, chega o verde, a esperança. Do verde, o vermelho, o sangue. E o branco, o coração purificado. Ensinaram desde pequeno a gente assim. Aí vem a Bíblia e vem Isaías. E eu falo, não esquece esse negócio de pecado preto. Se tem uma cor para pecar, está aqui, filho. Olha aí, ó. 5 Isaías 1:18. Vinde então e arme-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata. É um vermelho fortíssimo, né? E se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como carne, se tornarão branca como a neve. Não tem cor. Pecado. Só que existe um princípio de substituição. Como o pecado é vermelho, existe o princípio da substituição. O sangue de Cristo também é vermelho. Só que o sangue de Cristo tem poder sobre o vermelho do pecado e lava-nos. Você é a substituição. Vamos lá, irmão. O pecado tem testemunho. Isaías 59:12. O pecado gera prazer, irmão. Não tem uma pessoa que peca e não tenha prazer no que faz. Esquece. Pastor, eu peco, mas eu não tenho vontade, pastor. Eu peco, eu não tenho nem direito a isso. Aí parece ser mentiroso. Que a Bíblia diz que dá prazer. Está lá em Hebreus. Qual o resultado do pecado? Ezequiel 18:4. A morte. E qual era o remédio para o pecado? O sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas antes do sangue entrar em ação, a pessoa tem que confessar. Porque se a pessoa não confessar, ela não quer a cura. É igual médico. Não adianta fazer exame, olhar para a cara do médico. É médico. É médico, está todo ruim. É médico. Mas tem que fazer isso aí que por Deus. Não vou fazer nada. Não vou comprar esse remédio. Não manda esse tratamento. Lamento. Vai empacotar.
E não adianta ficar falando, Deus, não, filho. Responsabilidade da tua saúde é sua como minha. Sabe, tem certas coisas que Deus divide com a gente, é meio inteiro. Não é só, Deus me cura e você está arrebentando você. Deus me cura e você está cada vez mais metendo o pé na jaca, como Deus me cura aí. Não dá, meu. Então, quando a pessoa confessa e tem um desejo de largar, ele está falando, Jesus, eu quero, mas eu não tenho poder de mudar. Mas Deus lá de cima fala, se você quer, eu quero mudar a tua vida, e eu tenho o poder de mudar a tua vida. Se você quer, eu vou mudar a tua vida, porque eu quero e eu tenho poder, e a nossa vida é transformada. Pecado tem fim em Cristo Jesus. Sabemos que hoje somos salvos do pecado. Estamos sendo trabalhados na santificação e o pecado cada vez mais está perdendo seu efeito e poder sobre nós. Mas um dia estaremos totalmente livres dele, porque estaremos morando lá no céu. Que Deus nos abençoe muito.